Bom dia, senhoras e senhores. Essa é a visão de mercado da Tarde Gestão de Patrimônio. É a primeira visão de mercado desse ano, então hoje é dia 3/01. Eu tirei uma folgazinha. Vamos falar do mercado, né? Vamos ver o que aconteceu nesses dias. Um disclaimerzinho, nunca sai daqui. Sempre importante ler disclaimer. Acho que uma primeira regra, na minha ótica de ver as coisas, para um jogo de transmissão, uma troca justa, você saber essas regrinhas, né? Saber essas coisas aqui. Aqui tem muita coisa importante, tá? Então é importante essas. Valorize, eu acho que quem busca transparência. Bom, tá aqui. Focus dessa semana, né? Dia 30 de dezembro foi divulgado o Focus, né? E a gente já vê, né, segue aqui essa semana ainda com essa troca de bastão, né? Olha como que se aproximou rápido, né? Provavelmente a gente vai ver isso, provavelmente o próximo Boletim Focus já está com já vamos ficar com 2023, né? Os dados ainda não fecharam, do IPCA vão fechar provavelmente essa semana, e aí a gente vê exatamente quanto que a gente fechou de IPCA, quanto que a gente fechou de PIB, né? A taxa de campo potencial, né? Segue aqui tanto a taxa de campo potencial para o final do ano e a taxa Selic, né? E olha só, né? Aumentando aqui, isso aqui efetivamente vai aumentar, literalmente, porque nós estamos em 13,75, né? E até efetivamente mudar isso daqui, essa expectativa. E aí, todo o contexto que vem se desenhando desde o final do ano, né, de 2022, né? Começa-se, a gente precisa literalmente cair a ficha de que entrou um estilo de governo diferente, né? Há um governo que acredita que o assistencialismo é uma política social. E assistencialismo não é uma política social. Assistencialismo deveria ser encarado, no meu ponto de vista, como uma política emergencial, né? Nenhum plano de governo deveria fazer política assistencialista, encarando isso como uma política social, né? A gente precisa, o social, eu entendo que é você trazer estabilidade, né? Como assim? Um exemplo, a moeda, né? A gente tem o real. Eu sou da década de 80, nascido no início da década de 80, acho que um dos primeiros a nascer na década de 80. E aí você percebe que de lá para cá me graduei em economia, então a gente estuda as moedas. Aliás, tem um livro fantástico do Gustavo Franco, quem não quiser também ver o livro, tem um documentário chamado A Moeda. Aqui a gente consegue ver as transições, as diversas moedas que se passaram até o Plano Real, né? E por que essas trocas de moeda aconteceram? Porque não havia estabilidade, não havia estabilidade de preço, né? E, portanto, se você não tem estabilidade de preço, você não tem previsibilidade, né? Você não gera crescimento, um crescimento, vamos dizer, sólido. A partir do momento que a gente teve o real, a gente conseguiu ter estabilidade. E a política do real, na minha ótica de ver, é uma das poucas que a gente pode pegar aqui, que foi uma política social e atingiu horizontalmente todas as classes sociais. Então você parou de ter inflação e teve estabilidade na moeda, né? Isso é política social. É quando você traz estabilidade, quando você traz previsibilidade, né? E aí, no mundo que não tem isso, você não tem política social. Você tem, no máximo, você fica apagando incêndio, né? Água em chapa quente, né? Joga água em chapa quente, você vai ver que a água evapora. Então, na minha ótica de ver o que a gente tem presenciado nos governos
do PT é que a política, que assistencialismo é considerado política social. E quando política social é algo mais perene, algo mais duradouro, algo que não depende de um governo ou de outro. Olha o Plano Real, ele não depende de um governo ou de outro. Ele está aí, ele está sacramentado aí na nossa economia. Né? Foi duro criar o real, foi duro manter o real. Né? Fernando Henrique perdeu o seu governo por acreditar que o real, inclusive, era mais do que ele deveria ser, né? Enfim, a gente teve uma crise cambial a partir do momento que foi gastado um bom dinheiro para manter o real perto do dólar. Enfim, mas a gente é uma criança quando se fala em estabilidade de moeda e em economia, em uma política, um Estado democrático também é um bebê, né? Então a gente tem que aprender muito. Eu acho que a gente poderia aprender com os erros dos outros, mas pelo visto o Brasil quer ainda cometer os seus próprios erros, né? Em vez de a gente escutar, põe o casaco, vai fazer frio, não, a gente quer passar frio para depois, putz, olha, tem que colocar o casaco quando me alerta ou quando o tempo está meio fechado. Enfim, tudo isso para dizer que assistencialismo não é uma política social de governo, e emprego é, por exemplo, uma política social. Né? Eu entendo que a partir do momento que você dá um emprego com estabilidade, você faz com que o trabalhador tenha a possibilidade de começar a criar poupança, a possibilidade de começar a criar alavancagem. Eu não gosto de alavancagem na física porque não tem estabilidade, né? Você entra um governo, sai outro, num certo tem estabilidade de moeda, mas não tem plano de governo, né? O Brasil não tem projeto de nação, né? Então eu não gosto muito de me alavancar, mas admiro quem consegue. Eu tive um chefe que ele se alavancava. E tudo que ele tem hoje é graças à alavancagem dele. Ele comprou um apartamento em 30 anos, comprou um carro em 12 anos. Ele tem. Admiro isso. É uma coragem muito grande. Eu já não tenho esse frio na barriga, eu já não tenho esse estômago, vamos dizer assim. Enfim, então, dado isso, a gente provavelmente, já foram onerados aí mais de 600 mil aproximadamente empregos no primeira canetada do Lula. Aí a gente vai ver que fechamos ali dezembro, se eu não estiver equivocado, novembro, na verdade, ainda não tem o fechamento do ano, os 150 mil empregos. Né? Então, provavelmente já vai ver uma quebra aí. Mas, enfim, esses são a foto que a gente tem que fechar, 2022, vai fechar essa semana que vem. E a gente vai ver como é que começa 2023 e desenrolar ao longo do ano 2023. Bom, narrativas do mês, nada muda, tá? Nada muda nessas narrativas. Aqui a gente já tem, né? Vai ficar entre essas duas, né? Vai ficar por aqui. Né? Essas duas, né? Foi fechado ali 145 bi por um ano, mais 25 bi fora do teto. Então tá por aqui, né? A gente vai ver. Logo, logo eu vou pegar alguém que tem um departamento econômico muito mais eficiente que o meu, nesse aspecto, até porque sou eu. Eu trabalho, nesse momento, na parte econômica sozinho. Então, a gente vai ver, eu trago uns dados aqui mais importantes para vocês. Então, aqui na parte da inflação, segue a mesma coisa, não mudou. A gente ainda precisa resolver esses ajustes aqui, né? E a gente vai ver como tudo vai se resolver, né? O Brasil é o único que tem um ganho real aí de 7,41, enquanto os outros estão tudo perdendo. Colocou dinheiro na zona do euro, R$ 100, está perdendo 6,9 ao ano. Colocou na Inglaterra, 6,5. Colocou nos Estados Unidos, 2,4. Tá? É isso que funciona. E aí a gente tem todo o Covid ainda na China, Ucrânia e Rússia, e ao longo do ano a gente vai preenchendo essas narrativas mensais. Agenda, né?
o mundo inteiro aí praticamente no feriado, né? Os principais mercados feriado, e a gente aberto, né? Então teve pouca notícia. PMI, aqui confiança do europeu, aqui da Espanha, veio um pouco melhor, mas abaixo de 50. Na França, mesma coisa. Na Alemanha, pior do que o esperado. Na zona do euro como um todo, abaixo de 50, manteve estabilidade. No Boletim Fox. E na China, veio ligeiramente melhor, mas abaixo de 50. Voltamos aí o índice de preço na Turquia. Coloco a Turquia porque a Turquia está na mesma liga que a nossa, né? Então é importante comparar a Turquia, a África do Sul, né? O Irã também aparece por aqui, Rússia, está na mesma liga que a nossa. Então, parar de sonhar, de a gente achar que é primeiro mundo, né? Tanto em políticas de saúde, né? Quero o mesmo resultado que teve um país de primeiro mundo. Como? Né? Enfim, e olha que a gente teve melhores do que muitos. Mas, enfim, está aqui a Turquia, índice de preço, tá? Inflação aqui no anual dos camaradas. Né? Bizarro, mas é isso aí o que a gente está vendo. Né? Variação de desemprego na Alemanha, esperava-se um aumento, uma queda no desemprego, veio um aumento no desemprego. Né? Perdão, pessoal. Esperava, aqui a gente está falando variação do desemprego, né? Então diminuiu o desemprego, né? Em 13. Tá? Taxa de desemprego na Alemanha caiu. Olha aqui, isso é uma boa notícia, mostrando que a economia está aí quase no pleno emprego. PMI da indústria, a mesma coisa, abaixo de 50, veio ligeiramente melhor. E aí amanhã a gente discute essas outras informações. E a gente segue na dança dos mercados. Né? Olha aqui, a gente vê aqui o mercado, o índice americano Dow Jones, né, em patamares relativamente elevados, bem mais resiliente que eu esperava, né? Talvez porque não tenha muita opção de fato. Porém, ainda tem uma expectativa de que há uma realização em função da taxa de juros, que eu mostrei para vocês, que ainda tem juros reais negativos. Mas eu consigo ver aqui uma deriva. Né? Estou querendo parar de cair em alguns ativos até próximo dos fundos. Estou querendo parar de cair. Vamos ver se isso acontece. E lembrando, nada cai em linha reta, assim como nada sobe em linha reta. Então, tem espaço aqui para a gente poder subir. Basta parar de cair, eventualmente. Parece tão lógico, né? Mas a real é essa. Basta parar de cair, basta parar de fazer topos e fundos. A gente tem um sinal aqui. Vamos supor, se a gente tivesse um índice aqui, comprou aqui essa semana, o stop está bem definido, né? Aqui é onde os compradores se arriscam, né? Tem uma assimetria de risco e retorno bem definida, né? Compra e põe aí no último fundo. Diferente de você, por exemplo, querer comprar aqui e o fundo está aqui, na hora como que está perto, né? Da onde está. Então tem possibilidade de a gente começar a mudar uma dinâmica. Né? Olha o Nikkei. Nikkei desabou, né? Segue desabando, mas uma região que segura, né? Bate aqui e sobe, bate aqui e sobe, bate aqui e repica. Né? Então a gente tem uma região de suporte por aqui. Olha a zona do euro, também repicando numa região importante. Né? Não dá para deixar de ignorar isso aqui. Né? Então a gente vê os mercados mais envolvidos querendo subir, querendo recuperar. A gente olha aqui, por exemplo, VIX também numa região muito baixa, né? Também que é uma região que bate só, mas por hora está inclinada para baixo. Né? Ou seja, o índice de volatilidade das opções do S&P mostrando que tem pouco prêmio, né? A volatilidade diminuindo. Então, isso diminui a volatilidade e aumenta a confiança. Aqui o petróleo, preço do petróleo, tanto do WTI quanto do Brent, também numa região bem, né, bem estável. Bem estável. Olha só, né? Fazendo aqui no topo, fundo, topo, fundo. Será que é topo? Será que a gente volta para cá? Vamos aguardar. Mas por hora,
Brent abaixo de 85 dólares e o WTI abaixo de 80 dólares. Importante quando a gente fala na inflação, né? Esses dois aqui estão no início da cadeia da inflação. É importante a gente ver esses preços estáveis ou em queda, para o bem da inflação. Os bonds também deram uma boa recuperada, realizou um pouco, está querendo aí, agulhando aí para cima, mostrando talvez que tenha espaço para cair. Essa aqui, claro, inflação, americanos, dados de inflação, é que vão determinar o maestro, né? E o maestro é os bonds, né? A inflação é a baqueta, né? E os bonds aqui, perdão, a inflação é o maestro e os bonds é a baqueta, né? Então, a inflação define o ritmo dos bonds e de toda a economia, né? Você controla isso através dos bonds, dos notes, dos títulos públicos, né? Enxuga de liquidez, põe liquidez, enfim. E aí a gente vai sentindo, está muito cedo. Olha aqui, né? Olha o ouro, né? Uma recuperação muito alta do ouro. E aqui tem um dado que eu esqueci de atualizar. Vamos ver se eu consigo atualizar aqui para vocês agora. Se eu tenho fácil isso. Achei que teria. Vamos ver aqui. Não tenho. Olha aqui. Quem sabe faz ao vivo. Olha aí. O volume do minério de ferro subiu forte semana passada, superando esse topo aqui anterior que nós tínhamos. Tá? Vamos colocar aqui. Não está para ali montar essa apresentação aqui, mas eu não consigo começar o dia, eu não consigo começar o mercado sem essas referências, tá? É importante, você precisa achar as suas. Aqui a gente tem o volume, efetivamente, né, que superou aqui, né, a gente acompanhou a briga do volume no ano passado, aí entrou política de Covid zero e olha só, olha, agora está incluindo umas médiazinhas interessantes, né? Não tinha essas médias, né? E olha só, o volume subiu forte, embora essa semana já parece mostrar um pico de exaustão, mas subiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semanas, né? 9 semanas direto, muito provável que há uma realização, tá? Os principais índices, um campo positivo, né? China A50, uma queda, 0,20, mas os demais aqui, Nikkei, Kospi aí, 0 a 0. Europa, estavam fechados, né, ontem. Europa está aqui, até aqui, perdão. Positivo, futuro americano também positivo, né? Mercado, o VIX na casa dos 22, o CDS, opa, lembra, ficou comprado ainda, hein? Entrei ali na casa dos 230, eu comecei a 250, foi para 240, comprei, estou aqui comprado e isso aqui para mim é alto e avante, tá? Bitcoin na casa dos 16.700, o Ethereum na casa, tentando ficar aí acima do 1.200, o minério 111. É importante ficar ancorado nessas expectativas que a gente vai construindo por aqui. Janeiro, né? Era para ter feito ontem, né? 26 de janeiro, né? Contando com esse, estão cravados, fechados 25, né? Contando com janeiro do ano passado. É um mês relativamente negativo, né? Tende a ser negativo. Já tende a ser negativo. Então, janeirão aí não promete, né? Embora o trimestre não é um trimestre ruim, né? Porém, vamos acompanhar. Já começamos mal. Janeirão, 23, já com uma queda aí de 3,1, né?
E o fechamento aqui, perdão, aqui eu preciso cravar isso aqui, não está cravado. Tá? E aí, no ano passado, eu comecei a implementar a cada ano. E aí, né, começava com um, depois dois, três, aí fui alimentando o ano inteiro. Né? Não sei, aí fica meio vazio, dá um pouco aflitivo. Vamos ver se eu começo no janeiro e depois eu faço tudo de novo. Mas por hora tá aqui. Primeiro dia do pregão, 3,06 de queda. Um golpe duro. E olha que é só os nacionais. Então aqui, vamos ver aqui os estrangeiros, né? No dia de ontem, tem um estoque no índice positivo e ontem saíram vendendo um pouco, né? Os nacionais têm um estoque negativo e ontem fizeram uma manutenção nesse estoque negativo de contrato futuro. E o dólar? Os estrangeiros têm um estoque negativo e ontem, uau! 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 Olha só esse fluxo. Uau! Né? Os nacionais a mesma coisa. Uau! Pessoal, isso aqui mostra que não há espaço mais para o dólar cair. Né? Impressionante isso. Tá? Segue o BTC, uma estabilidade, né? Até que realizou um pouco no final do ano, esperava um ralizinho no final do ano, mas a gente já vê aí, daqui a pouco eu vou alimentar janeiro aqui de 23, mas segue, e, né, o primeiro pregão aqui segue crescendo, né? É o primeiro pregão positivo. Eu acho que dificilmente a gente vai ver a realização aqui, né? Espero estar errado. Os mais alugados, os mais devolvidos, segue os estoques dos ativos mais alugados. Ou seja, se você está com uma posição vendida aí nesses ativos, fique de olho. E está aqui, né? A gente fez esse falso rompimento aqui, nitidamente, né? Deu um repique aqui, mas já perdemos. E segue, né? A, a minha direção é 100 mil pontos, tá? Segue esse pavio deixado aqui, né? Clássico. A gente vai vir testar esse pavio aqui. Eu não tenho a menor dúvida. Tá? Posso queimar a língua, mas está registrado. A gente vai ver isso aqui. E o dólar a gente vai ver rompendo isso aqui, né? Da mesma maneira, a gente vai ver, testar, na minha ótica de ver, essa região aqui dos 600. Tá? Por aqui a gente vai ver o dólar, minha expectativa. Bolsa para baixo e dólar para cima. Ontem, Petrivale 0,74, ativos sem Petrivale 2,5 e BX fechou aí 2,88, fechou um pouco melhor do que Bovespa. Variação foi forte, né? Não é a maior, mas foi forte. Abertura dos contratos, volatilidade também em alguns ativos. A volatilidade só do DI futuro foi maior, né, em relação aos últimos 20 dias. Né? As maiores altas e as maiores baixas. Aqui, por enquanto, tudo o mesmo valor. Né? Vamos ficar de olho. Saíram grandes oportunidades daqui. No ano passado, positivo, foi uma grande oportunidade, enfim. Aí. Tem uma volatilidade que me chama muita atenção, né? Só fixa 11, né? Que é o do DI, também segue aqui agulhando para cima. E aí a gente vê os contratos DI, né? O mercado secundário tá aqui, né? Puxou isso aqui, era ontem, já abriu forte a curva. Isso. Pro alto e avante, tá, pessoal? Do jeito que a banda tocou ontem, ontem, o risco impera aqui, a incerteza impera aqui. O IPCA 15 saiu, né? E eu não atualizei. Saiu de dezembro, né, tá aqui, dezembro, perdão que não atualizei lá. Vou até ver por que não atualizei, ou eu atualizei o errado. Tá aqui, ó. Atualizei o errado. Depois eu arrumo, tá? IPCA 15, né? Saiu positivo, mas de longe o menor IPCA aí dos últimos anos para o mesmo período, né? Então, uma deterioração dos preços bem abaixo do que era esperado.
e aqui uma estabilidade, né? A gente vê aqui essa alta, né, do IPCA 15, dos últimos IPCA 15, mensal, né? O IPCA 15, isso daqui note, dezembro, todos os dezembros desde 1995, ou seja, para a gente acompanhar sazonalmente, né? Então, e aqui já não, é mensal, né? Os últimos IPCA 15. Então, a gente vê, né, uma deterioração dos preços, normal, mas olha só, fechou aqui 5,9, uma queda importante da máxima que a gente teve com todas as políticas, a gente teve uma estabilidade, uma política de estabilidade dos preços. Está aqui. Aqui onde tem a maior pressão, né, despesas pessoais, a gente vê transporte também subindo um pouco, a gente vê alimentos e bebidas também subindo um pouco, né, final de ano, etc. Puxa isso. Tá? Então, basicamente é isso. Nada mais a dizer. Na dívida pública federal, fechamento em novembro, 74,52, né? Mesmo patamar de quando o governo assumiu. Isso aqui é o Covid, depois a gente recuperou com tributos, né? Com dividendos amortizando a dívida. Dados importantíssimos que a gente olha da dívida pública federal. Aqui a gente tem uma dívida pública federal, né, atualizado até novembro. A gente pode notar que o estoque da dívida pública, né, tem sido LFT, né, também tem sido NTNB. Composição da dívida pública federal do dólar, né, puxando aqui. Aqui a gente vê também, né, a NTNB subindo, NTNF subindo, né, a LFT até que está caindo, né, uma troca de ativos. Por enquanto, que é o que a gente nota, que a LTN também subindo. Basicamente é isso, nada mais a dizer para vocês. Agradeço perdão, CAGED, né? CAGED de novembro. Aqui os 135 mil empregos foram criados. Vamos ver como é que vai ser janeiro. Tô ansioso para ver como é que vai. Aqui, comércio, né? Normal, comércio puxar aqui, a gente tem essa puxada sazonal, né? Dá para ver aqui, ó, também, né? Em função dos extras, né? Os funcionários extras no setor de comércio, né? Os varejistas. Então, o fato é que a gente teve uma queda do desemprego, a taxa de desemprego aqui não está atualizada ainda em novembro, só vai até outubro, mas, sem sombra de dúvida, a gente vai ver com uma recuperação do CAGED, a gente deve ver essa taxa caindo mais ainda. Então, basicamente é isso. Agradeço a sua audiência. Qualquer sugestão, comentário, por favor, ou enviar por e-mail ou deixar no vídeo, serão muito bem-vindos. Agradeço vocês e até amanhã, se Deus quiser. Até breve.